Pai do Senhor, meus irmãos, estamos em mais um momento de meditação na Palavra de Deus, um momento importante de meditação. Louvado seja Deus. E eu sei que para alguns o horário talvez seja um pouco inconveniente, mas nós vamos dar seguimento, porque o importante é que as pessoas elas assistam esse vídeo e entendam o que verdadeiramente Deus ele quer nos falar. Pela manhã, eu meditando na palavra, o Senhor me incomodou acerca de um tema que ele não chega a ser polêmico, porém as pessoas elas não têm tanto entendimento acerca do que quer dizer. E nesse momento nós vamos esclarecer exatamente o que diz essa palavra. Mas antes quero pedir para você que, se não é inscrito nessa página, nesse canal, que se inscreva. É importante você ativar as notificações para sempre receber conteúdos novos quando a plataforma sempre que nós estivermos publicando conteúdo novo, tá? Então, se você estiver inscrito com o sino de notificações ativados, a plataforma vai lhe avisar acerca disso. Pare. A minha bebê. Se você deixar o seu comentário também é importante. Clique no coraçãozinho, no gostei. Na plataforma que você tiver, é importante você deixar o seu gostei, porque assim nos ajuda a divulgar esse trabalho, divulgar a palavra de Deus. Mas se inscreva nesse canal, nessa página, ative as notificações, é importante, tá? Porque assim nós estaremos fazendo a palavra do Senhor ser divulgada, ser propagada, tá bom? O texto que eu vou ler para você, ele está justamente em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33. Eu coloquei esse mesmo texto no descritor dessa transmissão, você pode ver depois, tá? A versão que está lá é diferente da que está aqui, mas o sentido é o mesmo. 1 Coríntios 15, 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Versículo 34. Voltem à sobriedade, como convém, e não se peguem, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Pois bem, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto, ela não foge em absolutamente nada. Só um momentinho, fique quietinha, por favor, minha filha. Tá bom. Ele não foge em absolutamente nada da mesma regra que serve para nós. Tá? Ela não foge. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto serve para nós. Diretamente falando, de um contexto mais histórico, o que o apóstolo Paulo está combatendo são as falsas doutrinas, em que aqui no contexto mais direto, alguns estavam se infiltrando e pregando um evangelho diferente daquilo que o apóstolo vinha pregando, não crendo, principalmente não crendo na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos mortos. É o mesmo conceito ali dos saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos, os saduceus que viviam no período de Cristo anterior e posterior a Cristo também, na mesma época do apóstolo Paulo. Porém, meus irmãos, no conceito mais abrangente, esse mesmo tema, as más companhias corrompem os bons costumes, isso não vale só para o conceito da palavra, do ensino da palavra, mas da vivência dela, no sentido mais literal possível, né? Que muitos estão ensinando uma falsa doutrina, e isso nós sabemos. Que muitos estão pregando um evangelho mentiroso, e isso nós sabemos. Tá? É obrigação sua e minha ler a palavra de Deus, meditar e perguntar na dúvida, o que quer dizer esse texto ou o contexto em que você estiver lendo. Porque Deus hoje ele não toma mais de ninguém por inocente, principalmente pela forma como a palavra de Deus vem sendo pregada. Deus ele não vem tomando mais ninguém por inocente, justamente porque todos têm acesso à palavra, todos têm acesso à Bíblia Sagrada. Como o apóstolo Paulo estava falando acerca daqueles que ensinavam um falso evangelho, uma falsa doutrina, diferente daquilo que ele vinha pregando, no sentido mais abrangente para o nosso período, para este momento que nós vivemos,
diz respeito a tudo que nos tira da direção, tudo que nos tira da palavra, tudo que nos tira daquilo que é a palavra de Deus. Né? Se não dá nem para citar como exemplo, eu não tenho como citar como exemplo, quando Jesus ele entrava na casa dos pecadores, dos publicanos, e este era criticado por conta disso, né? Em que ele dizia: eu não vim, eu não vi, a cura veio, né? No sentido geral, ele vem dizendo que a cura veio não para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Eu não estou falando desse sentido, eu estou falando de uma constante vivência no meio do pecado, e aquilo não pode lhe corromper o coração. Entenda algo muito importante, eu quero que você atente para isso que eu vou falar. Tá? Você convivendo, seja no trabalho, na rua, no meio de pessoas que não conhecem a palavra, você não tem que ser contagiado por aquilo que eles vivem, mas você tem que contagiar com aquilo que você vive. E eu me refiro especificamente à palavra de Deus. Esse contexto ele traz mais referência acerca da luz e do sal. Vós sois o sal da terra. Né? Se o sal não tiver sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado. Vós sois a luz do mundo. Né? A lamparina não se pode colocar embaixo de algo escondido, não. Ele tem que ser colocado no alto para iluminar todo o ambiente. Isso vale para você e para mim. Então, nesse sentido, onde você estiver, você não deve se contaminar, se deixar contaminar pelos maus costumes. Né? Os maus costumes, como é que diz a palavra aqui no versículo 33? As más companhias corrompem os bons costumes. Tá? Você tem que ser como água e óleo. Eles estão juntos, mas não se misturam. Tá? Então, por isso que especificamente nós devemos a todo instante, a todo momento, estar nos alimentando da palavra, buscando o Senhor em oração, né, e jejuando, porque se nós vivemos em um ambiente contaminado, vamos falar assim, entre aspas, tá? Contaminado, não quero agir com preconceito contra ninguém, porque Cristo não foi assim. Mas se você vive um ambiente que esse ambiente ele não lhe alimenta de coisas boas, então você deve de todas as formas possíveis buscar esse reforço espiritual para você não se deixar levar por essas más companhias. Eu vou lhe dar um exemplo, tá? Um exemplo prático. Há uns anos atrás eu trabalhei vários anos num colégio, e todo mês de julho, mês de fevereiro, tinha ali carnaval, festa junina, né? Fevereiro, festa junina, junho, as festas, né, do mês também, né, que faz homenagem ao santo, né, e ao santo católico. E ali eu estava agindo no estrito, na minha ação profissional. Tá? Na minha ação profissional. Nessa situação, meus irmãos, que eu estava agindo profissionalmente, mas eu estava ali no meio daqueles, né? E eu tinha que colocar as músicas referente àquele período, porque era eu que controlava o som, né? Querendo ou não, meus irmãos, aquilo vem, aquela situação vem, né? Entrando, vem para a mente, e se deixar, nós somos levados por aquilo, né? Então, o que acontecia? Eu tinha que me preparar muito, né? Eu tinha que orar, jejuar, ler a Bíblia, me preparar muito para aquele momento, né? E depois continuar na mesma rotina de oração, leitura da palavra e jejum, né? É um exemplo, tá? Em que isso pode trazer, você pode se corromper o seu coração. É bem certo isso que eu vou dizer para você, que a pessoa que não está em Cristo, mesmo ela dizendo que é cristã praticante, a pessoa que não está em Cristo, ela pode falar, mas as suas ações vão para um caminho completamente contrário. Tá? Ela pode dizer: eu sou cristã, eu sou serva, eu sou filho, mas a sua conduta vai num sentido contrário. Né? O exemplo clássico que eu posso trazer para você está ali em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias, né? Os amigos de Daniel, inclusive Daniel. Eles estavam na Babilônia, mas Babilônia não conduzia eles, né?
Eles eram servos de Deus e eles não se deixavam levar pelos deuses, não se deixavam levar pela cultura, não se deixavam levar pelos alimentos, muito pelo contrário. Eles eram homens separados por Deus, né? Então, a partir do momento que você é de Deus, o seu coração pertence ao Senhor, naquela situação ali que você estiver, isso não vai lhe corromper o coração, porque o seu coração já tem dono, né? É bem certo que num outro exemplo também, um exemplo contrário a esse que eu dei, a boca fala do que o coração está cheio, né? As ações falam do que o seu coração está cheio. Se o seu coração não estiver cheio de Cristo, o que menos você vai falar é de Cristo, tá? Mas se a sua vida é cheia do Senhor, ela é cheia de transbordar, de buscar a Deus, o seu coração pertence ao Senhor, onde você estiver fazendo o que tiver que fazer, ali vão saber que você é servo e você é filho de Deus. Tá? Então, lembrando, o que a palavra diz? Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. O que quer dizer? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Para a vergonha daqueles que se dizem conhecer e deveriam ser exemplos de Cristo na terra, deveriam ser portador do estandarte, da bandeira de cristão, né, aqui na terra, e não são. Isso é para vergonha daqueles que não conhecem a Cristo? Não, é para vergonha daqueles que se dizem conhecer a Deus e não praticam, né? Como a palavra do Senhor diz, sejam praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Amém? É essa palavra que eu deixo para você, que você possa meditar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33 e 34. Tá? Não se esqueça de se inscrever nessa página, nesse canal, ativar as notificações, é importante, tá? Para sempre receber conteúdo. Deixa o seu gostei, é muito, muito importante você deixar o seu gostei, o seu like, tá? Seu comentário eu mesmo respondo. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração, que Cristo lhe abençoe. Um forte abraço, a paz do Senhor.